Seja muito bem-vinda a advogada, seja muito bem-vindo advogado, você que atua de alguma forma junto ao Poder Judiciário, você que se interessa pelos caminhos da justiça sob a ótica da advocacia, bem-vindos ao podcast do Projeto Ampla Defesa. Nós estamos no Instagram, estamos no Spotify e também no YouTube. Em qualquer uma dessas redes vocês nos encontram, @Projeto Ampla Defesa, vou deixar aqui embaixo do vídeo, e temos também o nosso site, projetoampladefesa.com.br. O nosso intuito é promover conversas jurídicas de qualidade. Para isso eu te peço que se junte a nós nessas redes. Bem, a conversa de hoje ela tem um tom especial para mim. Eu não vou mentir, assim, desde que conheci a história desse grande advogado e grande ser humano, em primeiro lugar, eu me interessei e tentamos uma agenda até, felizmente, chegarmos aqui hoje. Então, assim, de todas as pessoas que passaram por aqui nesses 47 episódios, 48 episódios, se não me falha a memória, muitas histórias de superação vieram aqui nesse podcast, né, permearam esse estúdio, mas sem nenhum demérito às pessoas que passaram. A pessoa com quem eu vou conversar hoje traz essas histórias de uma maneira muito manifesta, né? O Dr. Rony Alves, ele é advogado, em primeiro lugar, e pós-graduado em Direito Civil, é especialista em cooperativismo e associativismo. E aí surge um link muito interessante, né, o cooperativismo e o associativismo, com um passado muito importante na vida dele, do qual ele, de maneira nenhuma, ele não quer se soltar, ele carrega com muito orgulho, que é exatamente, ele era catador de recicláveis, era ou é, acho que existem coisas na vida que a gente não consegue se dissociar, mas o mais impressionante nisso tudo é que até os 28 anos de idade, o Dr. Rony era um homem analfabeto, era não letrado, né? Hoje, além de tudo que eu citei, ele também é palestrante, ele é representante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Ele falou sobre o trabalho dos catadores na Conferência da ONU em 2014 e também foi figura importante, ajudou a construir o que nós temos hoje e chamamos de Política Nacional de Resíduos, né? Ele atua também na inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis. Isso tudo se deu porque o Dr. Rony não sentou diante das dificuldades da vida, diante que todos têm, uns em menor grau, outros em maior grau, mas ele não se deixou abater. Pelo contrário, ele driblou essas dificuldades e aos 51 anos de idade, 23 anos depois de se alfabetizar, ele pegou a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Então o resto eu vou deixar para ele, talvez não tenha feito nenhuma introdução tão longa aqui nesse podcast, mas é porque realmente a história é fascinante. O resto eu vou deixar para ele. Seja muito bem-vindo, Dr. Rony. Muito obrigado pelo convite. A gente vem acompanhando o podcast. São espaços extremamente importantes para falar da advocacia, falar do trabalho dos advogados no Brasil inteiro. E eu fico muito lisonjeado de ser convidado para poder estar aqui, poder falar um pouco da minha história, falar um pouco da história dos catadores de materiais recicláveis do Brasil. Assim, em primeiro lugar, a felicidade é nossa, de verdade, a honra é nossa. Eu acho que o primeiro contato com a história com a sua história, né? Isso. Fora do ar você me falou, não me chama de senhor, é o respeito, mas agradeço essa gentileza da gente poder conversar assim, tranquilamente. Então, acho que o primeiro contato que eu tive com a sua história, doutor, foi numa matéria da Globo, né, veiculada na Globo, e aí eu vi ali, e depois no site da OABDF, eu vi alguma coisa e falei, cara, que sensacional isso aqui, que história inspiradora, mas eu quero ouvir da sua boca, né, como é que esse piauiense lá de Teresina, como que esse cara veio parar aqui em Brasília, quem é determinante nessa história? Vamos começar do começo. Eu acho que a minha história ela é muito parecida com uma de milhões de brasileiros. Eu venho de uma mulher que foi uma guerreira que lutou muito por ela, lutou muito pelos filhos dela, veio do interior do Piauí para cá, no começo de Brasília. Dona Luísa, ela criou eu e meus irmãos sozinha, e eu sempre tive dificuldade porque a nossa vida sempre foi muito difícil. Minha mãe teve um pessoal que ajudou muito ela, que foi meu padrinho, minha madrinha. Mas minha mãe sempre foi uma pessoa muito orgulhosa. Por mais que ela tivesse sido empregada de um médico lá do Lago Sul, de uma professora lá do Lago Sul,
Minha mãe nunca quis, por mais que eles quisessem dar as coisas pra minha mãe nunca aceitou, assim, sabe? Assim, tem muita gente que abusa, sabe? Quando encontra alguém que ajuda, gruda e às vezes abusa dessas pessoas. Minha mãe nunca aceitou isso. Minha mãe sempre foi muito orgulhosa e sempre trabalhou muito e sempre ensinou eu e minha irmã e meus irmãos a trabalhar. E a gente muito novo começou a trabalhar. Eu e minha irmã, a gente ainda muito pequena, a gente vendia din-din lá na Feira do Rolo, lá na Ceilândia, vendia pão de queijo. Eu e minha irmã nas feiras, minha mãe fazia bolo, fazia, enfim, de tudo. E a gente ia vender muito pequena ainda. E com uns 12 anos mais ou menos, minha mãe comprou uma carroça e uma égua a gente chamava égua na época de moça. E comecei a trabalhar com carroça muito pequena, aí, com 12 anos. Com 12 anos eu pegava um saco de cimento. As consequências daquilo vêm hoje com uma hérnia de disco na L3, na L4. Tem uma degeneração da L5. Porque muito pequena ainda a gente pegava muito peso. E, enfim, foi muito difícil. E a reciclagem veio num momento que fazer frete na Ceilândia não dava. Foi minha primeira experiência com coleta de material reciclável. Foi ainda muito pequeno. Depois entrei para o quartel, fiquei 3 anos na Polícia do Exército, saí, fiquei desempregado, como milhares de brasileiros desse país. Entrei por uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis na época. Comecei a trabalhar nessa cooperativa, separava PET, a gente chama mangaba. Então tem os nomes técnicos dos plásticos e as pessoas acham que plástico é plástico. Plásticos são diversos tipos de plásticos. Plásticos que têm reciclabilidade, plásticos que não têm reciclabilidade. E nós, catadores, fazemos essa separação. E um belo dia, foi muito engraçado que a presidente da cooperativa foi chamada para uma reunião. E nessa reunião, ela não queria ir e tal, e mandou eu. E eu falei, eu não vou não. Eu não vou porque eu não vou perder um dia de trabalho. E hoje 99,99% dos catadores, esse é um grande problema que a gente tem, é que um dia de trabalho não trabalhado é um dia de comida a menos na mesa. Então, e eu não queria de jeito nenhum ir para aquela reunião. E ela falou, você vai? Eu falei, eu não vou. Você vai? Eu falei, eu não vou. E nesse dia eu fui. E foi um dia muito importante para mim. Porque a gente só sabe que não sabe nada quando você convive com pares que são diferentes. Minha mãe sempre falava para mim, se quem anda com porco, farelo come. Minha mãe sempre falou isso para mim. Então, diga com quem tu andas que eu te digo com quem tu é. E eu comecei a conviver com outras pessoas. E aí nessa reunião, eu nunca vou me esquecer, e eu sempre falo disso porque foi muito importante para a minha vida, aquela reunião específica. Porque no meio daquela reunião, uma mulher falou assim, essa reunião não tem caráter deliberativo. E eu, o que é isso, gente, o caráter deliberativo? Eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, mas fiquei calado. Eu não tive coragem de perguntar o que era aquilo. E aí a reunião tá aí, aquele povo brigando, a discussão danada no meio da reunião. Era a reunião do Fórum Li Cidadania aqui em Brasília. E aí lá pro final da reunião uma pessoa grita assim, então vamos tirar os encaminhamentos. Eu, o que é isso? Os encaminhamentos? O que é deliberativo? O que é encaminhamento? Rapaz, eu fui pra casa sem saber o que era aquilo, cara. Acho que com um misto de vergonha, de, Nossa, velho. Dentro da gente. Rapaz, e quem disse que eu tive coragem de perguntar o que? Gente, o que é o caráter deliberativo? O que é os... Eu não tive coragem de perguntar. Mas aquilo ficou dentro de mim, cara, o tempo todo. Eu, meu Deus, e fiquei muito tempo sem saber o que era aquilo. E aí depois, eu, com um tempo, fui descobrir o que era. Aquela reunião, ela não tinha o poder de decidir, ela não foi uma reunião constituída para decidir, para deliberar sobre determinado assunto. E os encaminhamentos é porque toda vez que você faz uma reunião para determinada coisa. Então, o que vai ser feito
depois daquela reunião. E eu fui aprender isso só muito tempo depois. Bem, não sabia ler, cara. Não sabia ler porque eu tenho um problema grave que eu acho que muitas pessoas têm hoje, e a internet eu acho que aflorou muito isso hoje. Os smartphones, eles trouxeram muito isso à tona, que é o problema do TDAH. Eu, muito moleque, eu era completamente louco. As pessoas... hoje eu não deixo mais que as pessoas me tratem assim, mas eu a vida toda fui chamado de doidinho. Ah, o doidinho, todo mundo fala, o doidinho. Porque eu era muito acelerado, porque os pensamentos, eles atropelam a tua capacidade de externalizar aquilo. E foi muito difícil. Então eu não conseguia ficar sentado na sala de aula. Eu não conseguia... Hiperativo, né? E de um nível de hiperatividade que você não faz ideia. Então, enfim, eu com mais idade, eu aprendi a lidar com isso. Coisa que quando eu era pequeno, minha mãe, por mais pobre que fosse, a gente passou muita necessidade. Passamos muita necessidade de comer farinha com açúcar. De não ter o que comer de manhã e misturar açúcar com farinha. E aí comia todo santo dia farinha com açúcar. E aí quando enjoava de comer farinha com açúcar, a gente fazia farinha com açúcar e água. A gente colocava água na farinha com açúcar. E aí começava a comer farinha com açúcar molhado. E aí até que enjoava e voltava a comer farinha com açúcar seca. Cara, quando eu lembro disso, bicho. Enfim, e a fome batia. A fome é uma coisa que ela dói. Você não faz ideia de quantos brasileiros passaram, e eu acho que no passado foi muito mais difícil do que é hoje. Na época não existia a Bolsa Família, e você vê como é que é engraçado, né? Minha mãe, que foi uma pessoa que passou tanta dificuldade na vida, ela era meio que contra o Bolsa Família, que ela falava, se eu passei por tudo que eu passei, hoje as pessoas não estão... Eu falei, mas é justamente isso, mãe. As coisas, elas precisam melhorar. Aquilo que a gente passou não é para outras pessoas passarem, sabe? É inadmissível uma criança ter que comer farinha com açúcar para poder não morrer de fome. É inadmissível. Então, eu não quero que ninguém passe, mãe, pelo que a gente passou, sabe? Porque dói, bicho. Fome é uma coisa que dói. Aqui na cidade estrutural, bem aqui pertinho aqui, ó. Quantas vezes eu vi e eu convivi com isso. Você sabe o que é muquiça? Muquiça? É. Não, doutor. No direito nós temos termos que são jurídicos, né? No lixo nós temos termos que são nossos. Muquiça é comida do lixo, é comer do lixo. Então quantos ali, a 13 quilômetros do Palácio do Planalto, a 9 quilômetros do Palácio do Buriti, não passaram fome naquele dia porque comeram muquiça? Porque comeram carne que veio podre, no lixo, que veio comeu pão, azedo, enfim, para não passar fome. E isso teve, e se brincar ainda tem muito, porque o lixão da capital do país ele não foi fechado, ele continua em pleno funcionamento, só trocaram o nome dele de lixão da estrutural para a unidade de recebimento de entulho. Até esses dias morreu um catador lá num acidente. E quantos catadores morreram? Sim. Ali. E voltando à história, porque, como eu te falei, eu sou TDAH e os pensamentos eles vão atropelando, né? Então, falar da minha história é falar da minha mãe, é falar de tudo que a gente viveu e que, infelizmente, milhões de brasileiros ainda passam até hoje. Então, isso só muda com políticas públicas para isso. Não vai mudar. Tem muita gente que fala da meritocracia. Eu acho que existe um mérito quando você luta pelas coisas. Mas sem ajuda, cara, sem oportunidade, eu te garanto que 99% dos brasileiros que estão por aí, se eles tivessem um mínimo de apoio, de oportunidade, eu acredito que pelo menos aí a metade ou mais da metade mudaria a própria vida. Então eu tive muita ajuda.
Mulheres fantásticas, eu não tive pai, eu não tenho um pai nem identidade. Minha mãe foi minha mãe, meu pai, mas eu tive pessoas fantásticas que me ajudaram, minha sogra, minha esposa, pessoas que passaram na minha vida e que sempre me deram a mão, sabe? E graças a Deus eu sempre soube utilizar a ajuda que me deram. Nunca fui mal agradecido, porque eu acho que as pessoas falam, faço bem sem ver a quem. Não. Eu acho que a pessoa que ela é mal agradecida, eu acho que é o pior defeito que tem no mundo que um ser humano pode ter, é ser mal agradecido. Cara, a pessoa te ajudou, a pessoa te deu a mão. Você não pode dar uma facada nas costas dessa pessoa. Eu vivi muito isso. Pessoas que depois eu ajudei e que depois me deram facada nas costas, sabe? Então, eu acho que esse tipo de gente é que faz o mundo que a gente tem hoje um mundo pior, sabe? As pessoas que elas chegam perto de você e você dá a mão e o que ela te dá é a traição por trás. Isso é muito ruim. Mas a gente também não pode desistir por conta disso. Eu acho que a gente precisa continuar lutando e trabalhando e lutando para mudar a própria vida. E quando você for traído e quando as pessoas te fizerem um mal, isso não é motivo para você desistir. Isso é motivo para você acelerar e fazer mais pelos outros, sabe? Fazer mais. Porque todo dia sai gente ruim de casa. E todo dia você tem que sair para fazer o bem. Parece muito maniqueísta falar desse jeito, mas infelizmente é assim. Infelizmente, o mundo é cheio de pessoa boa e é cheio de gente ruim. E as pessoas que são boas, elas não podem desistir porque tomou uma bicuda. É um marido que foi traído, é uma esposa que foi traída, é um namoro que não deu certo e você foi maltratado, a pessoa foi tóxica. Cara, você não pode baixar a cabeça para isso. Você tem que levantar a cabeça com altivez, com garra, tirar força de onde você não tem para vencer. E isso é em tudo. É no trabalho, é em casa, é com a família, é com amigo, é com tudo. Tudo. A gente não pode baixar a cabeça e desistir, sabe? Eu não desisti. Vou te falar uma coisa. Eu não tive bolsa de estudos. E a minha universidade, a Universidade Católica, ela foi fantástica comigo. Excelentes professores. Não estou aqui fazendo propaganda, mas eu tive excelentes professores. Professores que foram fantásticos na minha vida e eu sou muito agradecido. Eles são meus ídolos. São meus ídolos. São pessoas que eu tenho uma imensa admiração. Mas não foi de graça. Eu paguei. Minha mãe, ela, antes de morrer, ela falou pra mim assim, e com muita verdade, sabe? Minha mãe, ela me colocou dentro da universidade e minha mãe me tirou de dentro da universidade porque foi assim. Eu trabalhava separando material reciclável. O material reciclável que separava, ele dava único e exclusivamente para eu mal comer. Não dava para mais nada. Comprar uma roupa, impossível. Comprar um tênis, impossível. Coisas que para a sociedade comum é normal, que para muita gente não é, por exemplo, é ter uma conta no banco, sabe? Na minha época, lá atrás, eu me lembro a primeira vez que eu tive uma conta no banco. Cara, foi uma emoção que você não faz ideia do que era ter uma conta no banco. E eu não tinha nada disso. Nada. Separava o material para comer, para vender e comer no outro dia. E aí minha mãe, porque tem um pedacinho antes, que foi uma ex-namorada que eu tive, e que ela falava para mim assim, se eu fosse fazer uma faculdade, que faculdade você faria? E para mim, eu já estava satisfeito, eu tinha aprendido a ler. Eu fiz supletivo do 1º grau, eu fiz supletivo do 2º grau. Cara, eu tava super feliz, eu já sabia, bicho, você ter que pegar um ônibus e você saber o que tá escrito ali na frente, caraca, velho, você não faz ideia do que é isso. Uma vez cheguei na parada de ônibus e falei com a moça assim, muito bonita, né?
Moça, quando passar um ônibus pra Taguatinga, senta, você me fala. Ela olhou pra mim assim e falou pra mim bem assim: você é burro, é? Você não sabe ler, não? Cara, eu não sabia ler, velho. Eu não sabia ler. Falei, não, isso tem que mudar. Aí fiz supletivo, entrei no 15, lá no Setoró. Fiz supletivo à noite. Cara, encontrei um dia desse um cara que tinha sido meu professor no supletivo, lá no plano piloto. E eu olhei pra ele assim, cara, eu dei um abraço nesse cara, falei, e ele levou um susto. Foi um professor meu de história. Esse cara levou um susto. Cara, eu sou tão agradecido a quem me ensinou a ler, velho. E aí, cara, foi muito doido isso. Abracei ele, aquela felicidade e tal. E falei, fui seu aluno, professor. Lá no 15, lá no Setoró, à noite, o senhor dava aula pro supletivo. Então, cara, dava aula mesmo. Pois é, o senhor foi meu professor. Hoje eu sou advogado. Ele, sério? Eu falei, seríssimo. Ele não acreditou. Cara, então dá certo. Eu quero dizer pra quem tá assistindo, dá certo. Não desista, velho. Não vai ser fácil, mas não desista. E aí, eu fiz o supletivão lá, aprendi a ler, aprendi a escrever, tava feliz pra caramba com aquilo. Fiz lá do 2º grau. Essa namorada, se fosse de nada. De nada. Tava satisfeito, cara. E ela perguntou de novo, perguntou de novo. Um dia o pai, pra ela calar a boca, pra ela parar de me perturbar com isso. Eu, sei lá, de advogado. Eu nem sabia que o nome do curso era direito. Ela foi lá na Universidade Católica, me matriculou, pagou a matrícula, R$50. Falou, tá aqui, agora estuda. Rapaz, eu não vou te falar assim que eu estudei. Eu vou te falar que eu era louco por estar lendo o tempo todo. Louco, porque é o seguinte, aquele que nunca comeu doce, quando ele come, ele se lambuza. E eu tava tão viciado em ler naquela época, cara. Vivia lendo tudo que apareceu eu lia. E aí tem até uma história dentro dessa história, que são várias histórias dentro dessas histórias, que foi a sobrinha da presidente da cooperativa, né? Que trabalhava no administrativo, que era muito inteligente, que sabia mexer com computador. Eu não sabia mexer com computador, cara. E aí chegou e ela fez o vestibular junto comigo. Naquela época eu tinha que fazer vestibular. E foi engraçado, velho, que eu não tinha a menor esperança que eu teria passado. Eu fiz a prova, não tinha a menor... Eu me dediquei muito na prova, assim, tal, interpretar os textos, tal. E o mais engraçado é que eu não tinha esperança de ter passado. E aí ela... E aí, saiu o resultado e tal, toda animada. E pra mim era um capítulo encerrado da minha vida. Eu não ia fazer. A pessoa não tem... milhões de brasileiros hoje, eles não têm esperança. Não tem. Eu não tinha esperança. Não tinha esperança. Não acreditava que eu iria passar. E aí ela, para confirmar que eu não tinha passado, e aí, passou. Qual é o número? Eu não sei. O número da sua inscrição, não sei. Aí ela falou assim para mim, me fala aí seu CPF. Aí eu falei o CPF para ela e tal. Ela olhou. Rapaz, eu tinha passado e eu tinha passado bem, cara. E eu tinha passado muito melhor do que ela, porque na época tinha muita gente estudando e não tinha nem vaga para a noite. E você tinha que estar bem classificado para estudar à noite. E eu tinha conseguido a classificação para estudar à noite e ela não. Ela teve que estudar de manhã. Cara, e foi assim uma coisa que eu nunca vou me esquecer desse dia. Então, a vida, ela vem e ela não vai ter dó de tu. Ela vai vir, ela vai te tentar tirar tudo de você. E é nesse momento que você tem que olhar para ela assim e falar, eu vou vencer independente do que venha pela frente. Passei no vestibular, mas eu não tinha
um só real para pagar um caldo de cana na Viçosa. Mas passei no vestibular lá da Católica e tal. E quanto que é, meu filho? Falei, a matrícula, né? É R$600 para fazer metade dos créditos, 12 créditos. E, cara, minha mãe foi lá no BRB, fez um empréstimo, R$600. Eu consegui pagar para fazer os 6 créditos, os 12 créditos, que davam 3 matérias. Introdução ao estudo de direito e tal, aquelas que todo mundo faz, enfim, sociologia geral, e era introdução ao estudo de direito, sociologia geral e jurídica e teoria geral do Estado e ciência política. Meu amigo, professora Simone Pires, no primeiro dia, olha, nós vamos lá pro laboratório porque hoje o advogado, ele trabalha online e tal. Cara, eu gelei. Minha sorte que eu tinha acabado de fazer um e-mail, eu sabia ligar um computador, eu tinha uma caixa de e-mail, enfim. E eu gelado, cara, e eu passei nessa matéria e passei bem. Cara, tem um cara que é juiz hoje, foi meu contemporâneo, né? Estudamos juntos. Tinha ele, que era um gênio dentro da sala, de uma família muito famosa do direito aqui. O irmão dele foi só o advogado mais novo a passar na OAB, o advogado mais novo a sustentar no Supremo Tribunal Federal. E, enfim. E teve um texto de Nietzsche que o professor passou até um crime, eu esqueci o nome do professor, que ele foi fantástico, esse professor comigo. Rapaz, eu li esse texto, eu li. Eu não faço ideia de quantas vezes eu li esse texto. E aí a gente tava no grupo, era eu, ele, mais 2 que hoje também são servidores do judiciário. E nesse texto, cara, o professor queria que a gente destrinchasse o texto e tirasse conceitos daquele texto, saca? E eles falavam, eu acho que é isso aqui. Eu falei, olha, eu acho que é isso aqui. Só que os caras sabiam muito, né? E todas as coisas que eu falava, eles não levavam em consideração. Ali foi uma vitória pra mim dentro da faculdade de Direito, saca? Porque os caras eram muito bons. E tinham dinheiro, tinham família rica, enfim. Tinham tempo pra estudar. Cara, quando o professor foi, enfim, olhar e tal, ver como é que tava indo, e todas as coisas que eu pensei, ele disse que estava correto, e as que eles tinham falado estava errado. Aquilo foi a maior vitória. Aquilo fez eu acreditar que, cara, você consegue sair lá, ó. Você consegue. Tomei pau em algumas matérias e por mais difícil que às vezes fosse, e vou falar, o direito ele é apaixonante. Ele é uma coisa, cara, que ele dá esperança, sabe? O direito... Por que tem tanta gente fazendo direito? Esses dias teve uma crítica falando, o Brasil é o país que mais forma advogado e tal. Tem uma quantidade de advogados, existe várias críticas. Cara, o Brasil é extremamente injusto. Por mais rico que nosso país seja, ele é extremamente injusto. Eu acredito que esse é um dos maiores motivos para a quantidade de gente que hoje estuda direito, por conta da injustiça do nosso país. E o advogado, ele luta contra as injustiças. Cara, ser advogado é lutar contra a injustiça. E naquele momento eu falei, caramba, velho, dá para fazer. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. É ler muito, é comer livro, é estudar demais da conta. É estudar demais da conta. E às vezes eu tive um professor que ele me ensinou uma coisa fantástica. Eu reprovei com ele. Ele é juiz na vara em Taguatinga.
penal, um excelente jurista, um grande jurista, um cara que eu tenho na mais alta admiração, Dr. Wagner. Rapaz, ele deu uma prova lá na Católica. A prova foi tão difícil. E olha que eu comi livro. A prova foi tão difícil, bicho. Tinha uma menina lá que a gênio... Toda turma tem um gêniozinho da turma, não tem? Meu amigo. Todo mundo tirou 01, 02, 03, 0 não sei o que. Acho que ele dava só... Rapaz, eu falei, bicho, eu tenho que estudar mais. E todo mundo, não, professor, você tem que dar um trabalho e tal. Você tem que dar um trabalho pra gente recuperar essa nota. Ele falou, não vou dar trabalho, não. Estuda dobrado, estuda triplo. E eu peguei, cara, estudei. Falei, nessa próxima prova agora eu tirar 10, meu irmão. Ele vai me pagar. Eu vou tirar 10. E estudei. Comi livro. E estudei. E comi livro. Rapaz, quando eu recebi a prova, que tava tudo errado. Rapaz, me deu um nível de desespero, velho. Que você não faz ideia. Mas aquilo foi uma lição. Que às vezes você vai estudar e você vai se arrebentar. E às vezes não vai dar, cara. Sabe? E às vezes a gente tem que aceitar que não deu. E o que você tem que fazer é não desistir e fazer de novo. Cara. E aí ele pegou, a gente fez um trabalho depois dessa segunda prova. A gente fez um trabalho. Foi quase que um tema de monografia. Não era chachalento, não. O trabalho, mesmo, você vai escrever. Tal. Aí a gente fez. E aí foi todo mundo para recuperação. Bicho, eu acho que todo mundo abandonou as outras matérias para estudar para a prova de recuperação. Aí eu acho que metade da turma passou, metade da turma dançou. E você sabe o que é mais incrível? Que no próximo semestre todo mundo queria pegar a aula com ele de novo. Porque ele explicava de uma forma tão fantástica. E ele explicava, e é isso mesmo, tem coisas que vão comer o seu cérebro. E você vai ter que estudar 3 vezes mais para isso. Sim. Então minha faculdade de Direito foi isso. Passei na primeira fase da OAB, reprovei na segunda, depois fiz de novo, enfim, final passei. E hoje, que existe uma crítica muito grande contra a prova da OAB, eu além de defender, acredito que ela é necessária, eu acho que não dá, e eu acho que ela tinha que ser para todas as profissões. Eu acho que não só para o advogado, eu acho que todas as profissões teriam que ter provas como é a OAB, sabe? Porque eu não vou te dizer que a OAB vai fazer profissionais melhores ou piores, mas você precisa ter um mínimo que você precisa saber para ser um médico, um contador, um advogado, quem quer que seja a profissão, sabe? Não dá, as pessoas confiam em você. As pessoas, quando você senta na frente de um médico, as pessoas estão confiando que ali tem um cara que sabe. Quando a pessoa entra num escritório de advocacia e senta ali, ela acredita que você sabe. Ela é leiga. Enfim, então por isso que eu acho que é necessário. Mas não é fácil. Não é fácil. Nunca vai ser, né, doutor? E nunca vai ser. Eu acho que cada dia que passa vai ficar mais difícil. Como que desde dessa grande vitória que foi sair da situação de analfabetismo para tudo que o senhor vem conquistando desde então, costumo dizer as pequenas e as grandes vitórias, né? Sim. O dia da gente é feito de pequenas vitórias que às vezes a gente não dá valor e só dá valor nas grandes, mas a gente está sempre ganhando e perdendo. Sim. Isso faz parte, né? E aí, como você disse, é não desistir. Mas eu queria saber de que forma o acesso ao conhecimento transformou sua vida
E sua trajetória profissional? Porque eu imagino, penso eu que alguém alfabetizado tardiamente tá mais fresco, tá mais, né? Igual você disse, amo ler e não paro. Como que esse acesso ao conhecimento transformou sua vida, sua atuação social, né? Ainda com as cooperativas e a própria atuação jurídica? Eu acho que dizem que o advogado nunca fala acho, né? Eu entendo. A forma como o ser humano trata o ser humano, de acordo com aquilo que ele sabe, ela é extremamente complexa. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava na mesa lá no CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, e falando da minha categoria e tal, dos catadores de materiais recicláveis. E estava lá na mesa o Dr. Janot, estava o ministro Gilberto Carvalho, acho que, tinha um ministro que, me perdoe, não vou me lembrar o nome agora, que era do Ministério Público do Trabalho. E já como estudante de direito, já, enfim, se aprendendo as coisas, sabe? Entendendo como as coisas funcionam. E aí eu fui chegar no CNMP e o segurança, todo de terno e tal, veio pra cima de mim assim pra vedar a minha entrada lá. E eu subi assim, tomei uma postura de advogado, mesmo que aquela camisa branca do Movimento Nacional de Catadores, porque pra mim ela vale mais do que um pelerine, ela vale mais do que uma abada. Não que ela valha mais, mas é como se ela fosse meu escudo, entende? É como se... Ela é a sua toga. Pronto, ela é a minha toga. Ela é a minha toga. E ela é o meu terno, é a minha gravata. E em vários momentos, quando eu chegava em locais extremamente importantes, eu estava com camisa do movimento, porque ali, aquela camisa, são milhões de catadores que tem nesse Brasil e que estão lutando para ter uma vida um pouco melhor, para ter um mínimo de dignidade dentro do trabalho deles. Mas para os outros, para quem é de fora, para quem não conhece, aquilo não é nada, aquilo é um pobre coitado. O que esse doido tá vindo fazer aqui, né? E como estudante de direito, cara, quando você faz direito constitucional e que você, opa, isso aqui tá ferindo a constitucionalidade desse país. Opa, essa legislação, como eu falei, eu ajudei na construção da Política Nacional de Resíduos. Ela foi uma lei que tramitou 21 anos. Foi em 2009, 2009. Né, e foi promulgada isso. E aquela lei, ela não trazia inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis. Ela não falava em catadores de materiais recicláveis. E eram diversas audiências públicas que a gente participava. E ali eu falo, opa, aqui tem que ter, aqui tem que falar de catador, aqui tem que falar de inclusão social e produtiva. O catador, ele é um ator fundamental nessa construção. Não existe coleta seletiva, não existe tratamento de resíduos sem catador de material reciclável. Eu costumo dizer que onde existe desigualdade social, existe catador de material reciclável. Então hoje existe o Movimento Nacional de Catadores aqui no Brasil, tem representação em todos os estados, tem a Aliança Global, que são catadores do mundo todo, da África, da Ásia, da Europa, da América do Sul, da América do Norte, que fazem parte da Aliança Global dos catadores de material. A Rede Latino-Americana, que são organizações da nossa categoria que luta por inclusão social e produtiva. Então, o conhecimento, ainda estudando direito, quando você ia para uma audiência pública e você precisava falar de inclusão social e produtiva, eu me amparava no direito do trabalho, eu me amparava no direito constitucional, eu me amparava no direito civil. E ali em cada matéria, quando foi para a gente receber os terrenos aqui para construção, e eu lutei muito para a gente conseguir aquele terreno que fica ali lá da cidade do automóvel, o complexo de reciclagem, eu lutei muito para aquilo ali. E ali, direitos reais, lá no direito civil,
entender o que é posse, o que é propriedade, entender tudo isso foi fundamental para poder conseguir aquilo. Então, lutamos, consegui o terreno para a construção das unidades de triagem, depois fomos atrás de recursos e conseguimos recursos do BNDES para construir as unidades de triagem. A única coisa que o governo tinha que fazer era a execução da obra, e olha que quase não saiu do papel. Foi uma luta para aquilo sair do papel, para que a gente pudesse ter um teto para poder trabalhar. Vocês estavam assim, requerendo o mínimo de estrutura de parte do poder público para poder atuar. E o mais engraçado é que uma vez eu fui intimado pelo Ministério Público do Trabalho, Dr. Valdir, veio com uma quente e duas fervendo para cima de mim. Foi Sinomar e outros catadores, a gente foi intimado. E aí o Dr. Valdir, porque é um escândalo. Uma criança ser criada no lixão da estrutural era um escândalo, e é até hoje. E aí o Dr. Valdir chegou e botou o pé na porta e falou: olha, se vocês não tirarem as crianças do lixão da estrutural, eu vou mandar prender todos vocês. E eu falei: doutor, o pátrio poder tá com o pai e com a mãe. Eu chego, doutor Valdir, e converso com cada mãe, cada pai lá no lixão da estrutural e falo que eles não podem levar o filho para lá. E aí sabe o que eles me respondem, doutor Valdir? Que o pessoal me chama Negão, né? Negão, eu boto meu filho aonde? Aqui ele pelo menos tá do meu lado. Eu não queria que meu filho estivesse aqui, Rony. Eu não queria que meu filho estivesse aqui. Eu queria que meu filho estivesse dentro da escola, estivesse dentro de uma creche. Mas não tem, negão. Pessoal, não tem, negão. Então eu expliquei pro doutor Valdir. E para uma pessoa que é leiga, quando senta, e isso é um dos males que aflige o povo mais pobre, e que quem nasceu em berço de ouro e que hoje está no judiciário e não faz ideia do que é uma pessoa, enfim, uma pessoa mais simples. Quando ela senta na frente de um juiz, muitas vezes ela não consegue nem entender o que o juiz está falando. E aí o juiz vai e pergunta assim: você entendeu? E aí a pessoa fala: eu entendi. Para se livrar daquela situação, naquele momento, eu entendi, sem ter entendido nada. Para se livrar da situação, o senhor falou bem, né? Para não ter o que responder, né? E quando o doutor Valdir falou: porque se vocês não tirar as crianças do lixão, eu falei: eu não tenho esse poder, doutor Valdir. Primeiro, eu não sou o Estado. Eu não sou o Estado. Segundo, eu não tenho pátrio poder sobre aquelas crianças. Eu não tenho poderes sobre aquelas crianças. Eu não tenho poder de polícia, doutor Valdir. Eu sou presidente de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis. E na medida do possível, várias instituições, como a Universidade de Brasília, que atuou muito, na época o CDT, teve um papel fundamental para que a gente pudesse ter os terrenos. Quem elaborou o projeto, que foi para a Secretaria de Patrimônio da União, foi o Pedro Isaac, que era do CDT. Então, por mais que a gente quisesse, eu fui criado assim, cara. Eu fui criado no meio dos cavalos, dando ração para cavalo, arriando cavalo 5 horas da manhã, para poder sair, para poder trabalhar. A gente não quer isso para as crianças desse país. A gente quer que as crianças desse país estejam dentro das escolas, sabe, com uma qualidade de vida bacana. Isso só vai ser feito com política pública, com inclusão social e produtiva e com desenvolvimento econômico. Nosso país precisa parar de ser desigual. Uns que ganham tanto e outros que não ganham nada, sabe? Só vai mudar quando houver isso de fato. É injusto demais um pai e uma mãe de família trabalhar o dia todo dia, passar 2, 3 horas no ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, chega em casa morrendo de cansado e no final ganha um salário mínimo. E gente que trabalha 4, 5 horas num dia ganha 50, 60, 80, 100 mil reais num dia, num mês.
Enquanto houver essa discrepância, infelizmente, as coisas vão continuar como estão. O senhor, desculpe, na nossa conversa aqui, às vezes eu vou me perdendo, mas enfim, você defendeu, assim, falou na tribuna da ONU, que é um dos espaços mais nobres, né, a nível internacional, e falou lá sobre o trabalho dos catadores, essa importância, além, obviamente, como dito, de ter participado ativamente da confecção da Política Nacional de Resíduos. Aí é uma pergunta que se divide em duas partes. Primeiro, o que você acha que veio de avanço de você participar dessas tribunas, desses espaços, digamos, com voz, né, que reverberam? E o que ainda falta? Quais barreiras ainda existem para os catadores, né, de materiais recicláveis? As pessoas, assim, o que é a reunião da ONU? É uma reunião que acontece em Nova York com chefes de Estado. Então, todo ano tem essa reunião. Várias pessoas vão. Mas a reunião da ONU em si, ela é só para chefes de Estado. E ocorrem diversos eventos paralelos com diversas instituições, com chefes de Estado. Então, são feitos vários eventos que são paralelos à ONU. E aí, nesse evento, vários chefes de Estados vão, e a Política Nacional de Resíduos ela é uma lei muito forte. O que é o lixo? As pessoas compram uma coisa, utiliza, descarta de qualquer jeito e não há um problema mais dessa pessoa. A Política Nacional de Resíduos, ela trouxe um negócio chamado responsabilidade compartilhada. Ela é uma responsabilidade de quem produziu, ela é responsabilidade de quem comercializou, de quem comprou, de quem utilizou e de quem descartou, e do poder público. Então, ela é uma o lixo é responsabilidade de todos. Isso é o que diz a Política Nacional de Resíduos. E ela traz a inclusão social e produtiva dos catadores, e ela tem um artigo, tem um inciso no artigo 6º, que ela fala o seguinte, que o resíduo é um bem de valor econômico, gerador de trabalho e cidadania. O inciso é bem grande, mas é basicamente isso. E isso para nós é extremamente... O resíduo, ele não é simplesmente lixo. É uma conquista isso, né? Está expresso na letra da lei? Na letra da lei. E por isso o resíduo, ele obrigatoriamente ele é para gerar trabalho, é para gerar cidadania, é para gerar renda. E está lá na Política Nacional de Resíduos. E outros países, catadores de outros países, lutam para que tenham nas suas legislações a inclusão social e produtiva deles. Porque nem na grande maioria dos países não existe. Catador, na grande maioria dos países pelo mundo, ainda são invisíveis, como nós somos. Eu acredito que a gente não é mais invisível como fomos a grande maioria do tempo, mas a gente não é mais invisível, a gente agora luta para ser ouvido, para ser atendido. Então, naquela reunião da ONU, eu fui falar da Política Nacional de Resíduos, desse processo de inclusão desses trabalhadores, que existe no mundo inteiro. Na Ásia é muito forte, na África, com outros tipos de materiais, também é muito forte. Nos Estados Unidos existe uma quantidade muito grande de catadores de materiais recicláveis, mas não existe processo de organização. Aqui o nosso processo de organização é em cooperativa e associações de catadores. Não é um processo que a gente chama de economia solidária. O que é uma economia solidária? Não é economia de bondade, não é nesse sentido. Lá no direito civil traz essa questão do solidário, no direito do trabalho também, quando a pessoa responde solidariamente dentro de um processo. É nesse sentido. A economia solidária é quando ela é para todos. Então, qual é o modelo que a gente encontrou que um catador ele vai trabalhar, ele vai ganhar, mas ele não vai explorar o outro? É por meio do cooperativismo, por meio do associativismo. Então não importa se você está lá na base, se você é presidente, se você é diretor, todos têm o mesmo peso, todos têm o mesmo voto. Por isso. Então a Sentecop teve
E aí, falando especificamente da Sentecop, nós tivemos a central, teve o primeiro presidente, que foi o Aldemir, depois o Assis, depois eu. Hoje é a Lúcia, que é a presidente da Sentecop, e é rotativo, ninguém é o dono. Todo mundo é dono, mas ninguém é subjugado pelos outros. Na ONU, eu fui falar disso, desse processo de inclusão social e produtivo, da Política Nacional de Resíduos, que é uma lei que traz 14 vezes o nome de catador de material reciclável, que é justamente para esse processo de inclusão que vem muito alinhado com o que está lá no artigo 3º da nossa Constituição, que é essa mudança, né? A própria Constituição traz essa obrigatoriedade dessa mudança dos brasileiros para tirar os brasileiros da miséria. Eu acho que é bem isso. Importante. Falamos de alguns avanços, mas eu gostaria de saber também de que barreiras ainda existem, se legislativas, se barreiras sociais, né, jurídicas. Eu acho que... para os catadores, para essas atividades. Para nós catadores, a maior barreira que a gente encontra hoje é o cumprimento que está na legislação. Então, lei tem. A lei existe, a legislação existe, os mecanismos existem. O que não existe é a execução. A gente tem um grande problema com a execução da Política Nacional de Resíduos em todos os municípios do país, na sua grande maioria. Aqui em Brasília, como eu fui muito brigão, vários de nós fomos muito brigão, hoje a gente é contratado, as cooperativas e associações são contratadas, são pagas pelo serviço prestado, ainda que não o mesmo valor que é pago para as empresas de lixo. Então hoje a empresa ela ganha para recolher e jogar no aterro sanitário, de qualquer jeito, ou no lixão da estrutural, mas ela ganha muito mais do que a gente que vai recolher esse material, vai separar, vai fazer a triagem, vai fazer a prensagem, esse material vai voltar para a indústria, a gente tem pelo menos 15 vezes a mais de trabalho e ganham 0 alguma coisa por cento do que ganham as empresas. Mas ainda ganha. O pior são outros municípios que nem isso. Além de não receber, e a exemplo do Rio Grande do Sul, que foi no passado um grande exemplo de inclusão social e produtiva, hoje estão proibindo. Hoje querem privatizar o sistema de lixo, entregar para uma empresa sozinha para queimar, eles chamam de revaloração energética do lixo, para queimar o lixo e desempregar milhares de catadores que estão no Rio Grande do Sul. Existe uma briga muito forte lá, o Alex, que é um catador doutor, no sentido não de que seja advogado ou de que seja médico, mas que ele é doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha. Começamos junto essa luta, ele também teve muitos problemas lá no passado. Hoje ele terminou na Federal lá o curso dele, fez mestrado, está terminando doutorado agora e está numa luta muito forte lá em Porto Alegre para que a Política Nacional de Resíduos seja cumprida e que inclua os catadores de materiais recicláveis. Hoje existe um perigo, o maior perigo hoje para o catador de material reciclável, e digo que não só para os catadores de materiais recicláveis, para toda a humanidade, é a queima de resíduos é uma desculpa, que é para produção de energia elétrica. Isso é uma grande mentira, porque a queima do resíduo ela não traz uma produção de energia eficiente. Então hoje querem queimar lixo aqui em Brasília para produção de energia elétrica, e isso não é correto. Você vai queimar um material que poderia voltar para a indústria, e ele vai se tornar dioxina, furano, particulados, uma série de gases que traz problemas gigantescos para a saúde humana. Aí a desculpa é que vão colocar filtros. Os filtros, eles não duram por um tempo efetivo, dura lá 1 mês, 2 meses, são caríssimos, depois fica anos sem os filtros. É uma tecnologia extremamente ultrapassada que estava sendo descartada na Europa, mas aí com a guerra da Ucrânia voltaram, porque aí teve um problema com o gás que era cedido pela Rússia, e aí alguns países voltaram a queimar lixo, mas que hoje querem trazer essa tecnologia para o Brasil. Por quê? Porque não estão proibindo. Então queima de combustível fóssil é uma coisa complexa, muito ruim. Queima de lixo é muito pior. Então hoje, e aí conclamo a todos, lutar contra a revaloração energética do resíduo. Isso não é circularidade. Circularidade é quando você pega um resíduo, um lixo,
ele volta para a cadeia produtiva e se torna outro bem. E aí quando ele deixa de ser utilizado de novo, ele volta a ser lixo de novo, ele volta de novo para a cadeia produtiva, se torna outro bem. Isso é circularidade. Você queimar é linear. Você utilizou, você queimou, ele foi para a camada, para o meio ambiente, ele foi para enfim, tá faltando termo. Camada. Para o ar que a gente respira. Então, você utilizou, você queima, ele volta para o meio ambiente, se tornando dioxina, furano e particulado. E não adianta essa desculpa de que isso é recircular, porque isso não é circular, isso é linear. E aí o ser humano, tem um estudo da ONU que diz, vou encerrar com essa fala, tem um estudo da ONU que diz que se países como Brasil, China e Índia adotarem um modelo americano e europeu, nós vamos precisar de 5 planetas Terras para dar conta do consumo. 5 planetas Terra para dar conta do consumo. Porque, entenda, tem fim. Então, hoje a reciclagem é a única forma de que nós, seres humanos, possamos continuar nesse planeta sem acabar com esse planeta. Revaloração energética é a maior mentira que está sendo vendida hoje. Era isso. Perfeito. Eu quero muito agradecer o senhor, você, muito agradecê-lo por ter dedicado esse tempo a nós. Eu quero parabenizá-lo pela história de tamanha superação, de tantas vitórias, né? Nada é fácil, tenho certeza que não chegou ainda onde quer chegar, né? Mas que já vive uma vida mais cômoda do que tinha há tempos atrás. Eu não estou falando aqui em bens materiais ou alguma coisa assim, mas de repente de uma dívida paga consigo mesmo, né? Sim. E aí, para encerrar, até pedir que seja breve assim, eu queria saber o que o Rony, catador, carroceiro, sofredor lá da Ceilândia, tem em comum com o Rony, advogado. Eu acho que a vontade de vencer, de me tornar um ser humano melhor. Eu acho que desde quando eu me entendo por gente, eu sempre quis ser um ser humano melhor. Por isso que eu sempre lutei pela minha categoria, não lutei só por mim. É muito mais fácil você lutar só por você. O difícil é você lutar por você, pela sua família, por uma categoria, pessoas que precisam. Isso é difícil. Você sai todos os dias de casa, que muitas pessoas falam assim, Rony, você não ganhou nada com isso. Caraca, velho. Só de eu saber que hoje tantos companheiros meus têm um teto para poder trabalhar, por mais que a situação lá no complexo de reciclagem hoje esteja muito difícil, mas hoje pelo menos tem um teto. Cara, as pessoas não fazem ideia do que é você estar em casa à noite, o telefone tocar e uma carreta tombar e matar uma mãe de família, como eu vi lá no lixão da Estrutural, que era a esposa de um companheiro chamado Zezinho. Rapaz, isso dói demais. Você conversar com a pessoa ontem, hoje a carreta tombou. Conseguiram cavar o lixo e tirar ainda 2 vivos, mas ela não teve sorte. O ferro da caçamba caiu em cima dela. Lutar para mudar isso para mim é o Rony do ontem, é o Rony do hoje, vai ser o Rony do amanhã. Perfeito. Mais uma vez agradecendo, eu encerro e agradeço a você também que ficou até aqui conosco, compartilhou dessa história de superação e que espero que inspire você também, que às vezes reclama demais tendo muito, ou você que também tem uma rotina sofrida, uma história de muitas barreiras, muitos obstáculos, mas vê com exemplos como o do Dr. Rony que é perfeitamente possível. Muito obrigado, se inscreva nas nossas redes, vou deixar aqui embaixo para facilitar o acesso. E é isso, continue compartilhando esse material, mandando para amigos do meio jurídico, amigos que não são do meio jurídico, pessoal da reciclagem, os catadores também vão ter interesse nesse conteúdo, para que a gente continue entregando material de qualidade. Muito obrigado e até uma próxima.